Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou relatar uma história assim meio sobrenatural pra vocês. Quem acredita, acredita, quem não acredita eu sinto muito, mas eu sei que realmente aconteceu e a minha sobrinha pôde presenciar isso tudo comigo. Minha sobrinha, quando isso aconteceu, ela tinha 6 anos de idade, tá? Estava só eu e ela em casa. E é meio que assim, a gente passa um corredor, tem um corredor aqui em casa, e o final desse corredor é o quarto dela. A gente tinha ido buscar brinquedos pra gente levar pra sala pra eu brincar com ela. E quando a gente chegou no quarto dela, a gente ouviu a porta da cozinha, que fica... A entrada pra essa cozinha fica no início do corredor, e a gente estava no último quarto, no final do corredor. E aí a gente escutou essa porta da cozinha abrir e logo em seguida vieram palmas muito fortes, sabe? E essas palmas tinham sequência. E eu sei exatamente, só de eu fazer eu arrepio muito, sabe? Que é... Essas palmas tinham essa sequência e eu lembro como se fosse ontem, meu rato. Ai, bem... Ui! Eu tenho um ratinho. Aí ele enfiou na frente da câmera. E essas palmas ficaram mais fortes, sabe? E junto com essas palmas começou a ter barulho de botijão de gás saindo... Sabe quando você roda o botijão de gás no chão? Porque a gente tem dois botijão de gás. Ele fica um cheio atrás da porta e um que a gente tá usando que fica dentro do armário, sabe? E a gente escutou o botijão sendo arrastado assim, sabe? E as palmas ao mesmo tempo e o botijão sendo arrastado. E eu falei, poxa, corre pro banheiro. Eu falei, porque tipo assim, ó, nesse corredor que a gente chega no final, tem outro corredor, que aí fica de frente pro banheiro, que é de frente pro quarto dela, entende? Tipo assim, o corredor tá aqui, pensa que aqui é o corredor, tem um quarto aqui no final do corredor. E esse quarto dá direto pra outro corredor que tem um banheiro. Então, é um corredor assim, ele sabe? Um corredor que dá direto pro outro, que dá bem de frente pra esse quarto, que é o que a gente tava, que é o quarto dela. Eu falei pra ela correr pro banheiro, foi o que ela fez, ela correu pro banheiro e eu ia ver o que tava acontecendo. Só que quando eu cheguei perto da cozinha, as palmas ficaram mais fortes, como se estivesse se aproximando de mim, sabe? Eu aproximando da coisa e a coisa se aproximando de mim. E eu fiquei com muito medo nessa hora. E eu senti uma coisa muito ruim, uma energia muito ruim, sabe? Tomando conta, eu comecei a ter um ataque de pânico. Eu fiquei sem ar, eu saí correndo pro banheiro pra encontrar a minha sobrinha. E esse momento inteiro eu estava com o meu celular. E eu no banheiro, e eu falando pra minha sobrinha ficar calma e ela chorando, com medo das palmas, com medo dos barulhos que a gente tava ouvindo. E nisso eu fui e liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, eu sem saber o que fazer. Meu pai mora aqui perto da minha casa, então meu pai subiu correndo. E na hora que eu ia ligar pra polícia, meu pai chegou. E aí, na hora que ele chegou, tudo parou. O barulho das palmas, o barulho do botijão. E lembra que a porta tinha batido? Então, a porta da cozinha, né, ela tinha batido de abrir, sabe? Ela abriu e bateu. A gente ouviu certinho o barulho dela abrindo e batendo, porque a porta é muito escandalosa da cozinha. Nesse momento que meu pai chegou, tudo parou, então eu falei, eu vou sair correndo pra poder destrancar a porta para meu pai entrar. Então, se tiver alguém aqui, eu vou correr pra sala, porque a sala já inicia nesse corredor, sabe? Que é assim, ó, o corredor, a cozinha aqui, tem uma portinha que vai pra cozinha, né, uma abertura nesse corredor que entra pra cozinha, e a cozinha ligada com a sala. Então eu ia passar correndo e abrir a porta. Na hora que eu cheguei, não tinha absolutamente ninguém ali, nada. A porta que eu contei pra vocês, que é extremamente barulhenta, que eu ouvi o barulho dela abrindo e batendo contra o armário, simplesmente a porta estava fechada e trancada. Não tem explicação, entende? Não tem.
explicação. Meu pai chegou, ele ficou sem entender, e a minha sobrinha contando o que tinha acontecido, eu contando, sem saber, sem conseguir falar direito, porque eu entrei numa crise de pânico que eu não conseguia respirar direito, que eu não conseguia falar direito, eu estava desesperada, porque, gente, me deu uma crise de pânico nessa hora. Então, eu não consegui nem acalmar minha sobrinha, nem me acalmar, entende? Foi horrível. Eu pensei que eu ia morrer. Aí é muito espiritual, porque a porta, ela estava trancada, ou seja, ela trancada por dentro, só existe uma chave da porta da cozinha, e a gente tranca ela por dentro, né? E ela estava trancada, a porta, ou seja, o barulho que eu ouvi da porta sendo aberta e batida contra o armário não aconteceu. E na hora de fechar a porta também tem um barulho muito grande, sabe? Pra fechar a porta, ela é muito barulhenta. Então não teve barulho de porta fechando, de porta, sabe, trancando novamente. Isso não existiu. Eu fiquei muito sem entender. E meu pai chegou que meu pai é muito sensitivo também. Ele começou a arrepiar tudinho, fez uma oração e tudo. Mas assim, é algo bizarro e sem explicação o que aconteceu. E foi uma das coisas que mais me pegou. Já tiveram, sim, outros casos, só porque esse mexeu muito comigo. Igual eu falei pra vocês, eu tive uma crise de pânico. Eu pensei que eu ia infartar, porque eu sentia, sabe, o meu coração. Eu não sei, gente, parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco. E eu mal conseguia respirar, e eu não conseguia direito pensar. E a minha primeira reação foi ligar, assim, pro meu pai, pra minha mãe. E na hora que quando eu fui discar pra polícia, meu pai chegou e tudo parou. Foi bizarro. E essa foi a história. Se vocês quiserem que eu traga mais histórias assim que aconteceram aqui na minha casa, se tá, às vezes eu posso trazer o meu pai para relatar algumas, porque teve algumas histórias que aconteceu, que foi comigo e com meu pai junto, que aconteceu com nós dois presentes no ambiente. E é uma história, eu e meu pai, a gente gosta muito, sabe, de conversar sobre esses casos que aconteceram com a gente, essas histórias sobrenaturais, então seria interessante eu trazer ele para contar junto comigo para vocês. E esse foi o vídeo, gente, uma história que me deixou muito aflita. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo com o meu ratinho, tá aqui no meu colo esse tempo todo. Ele chama Tony. É isso, beijão, gente, até a próxima.